Oi pessoal, tudo bem com todos e todas? Eu sou o Lucas, do Espaço, nossa comunidade online que visa humanizar as relações. E eu sou Poliana Abreu, do Não Era Amor, que é um projeto que visa atendimento e informação para pessoas que estão em relacionamentos abusivos ou que acabaram de sair de um. A gente está aqui hoje para falar de relacionamentos abusivos. A gente já começou um primeiro vídeo lá no meu canal, não sei se você está vendo por ele, que a gente fez um apanhadão geral, um vídeo muito forte, assim, muito importante, de 20 minutos, em que a Poli trouxe pra gente, dados, enfim, estatísticas e vários contextos do relacionamento abusivo. E aí a gente vai gravar mais alguns vídeos agora, para entrar em temas mais específicos, para a gente conseguir aprofundar nessa questão. Hoje o vídeo, então, é sobre os passos da construção de um relacionamento abusivo. Então, eu acho o tema desse vídeo muito interessante, porque o relacionamento, ele já não começa abusivo, Tem toda uma construção. Como que é isso? Como que são essas etapas? A gente considera que são 4 etapas para construir um relacionamento abusivo, A gente chama de passos, são 4 passos. O primeiro passo para a construção de um relacionamento abusivo, o primeiro sinal, a gente chama esse passo de passo da sedução, ou passo do encantamento do alvo. Algumas pessoas também chamam o alvo de vítima. Então, nessa fase da sedução, é muito comum que a pessoa só fale o que o alvo quer ouvir, essa pessoa idolatra o alvo. Cria-se um ambiente bastante mágico de sedução, onde tudo é perfeito, Onde não tem brigas, onde inclusive o alvo sente que tem um certo controle do relacionamento. E assim é construída a fase da sedução, onde a magia acontece. Nesse começo não há sinal de controle, não há sinal de agressividade. Se há algum sinal, é um sinal bem mínimo, bem quase imperceptível. É uma fase que pode durar dias, semanas ou meses. E uma das características também de um relacionamento abusivo, nesse primeiro passo, é que há uma paixão muito rápida. O relacionamento fica intenso muito rápido, então não se gasta muito tempo em conhecer o parceiro, em conhecer as características do parceiro ou da parceira, em conhecer os valores do parceiro e da parceira. As coisas acontecem de uma forma muito rápida, sem muita distinção de se essa pessoa é relacionável para mim ou não. Isso é uma característica também desse primeiro passo. Então ele começa semelhante a um relacionamento normal, a gente pode falar assim. Relacionamento saudável. Saudável. E só que a característica, que costuma aparecer é essa intensidade, assim. Isso, essa perfeição, essa intensidade, essa magia. É uma fase onde o casal não está preocupado em saber se o outro realmente encaixa com seus valores, com seus pré-requisitos de relacionamento. Já supõe-se, sim, estou apaixonado por você, ao invés de falar assim, deixa eu te conhecer para depois saber se há alguém que eu quero me relacionar ou não. E você tem algum exemplo para dar, assim, dessa fase, alguma coisa? A gente pode pensar num exemplo que é quando não há nenhuma discordância. Então, vamos supor que a gente é um casal que está nessa fase. Eu não discordo de nada que você fala, eu te idolatro muito, eu te coloco num patamar onde não é real, Eu não pergunto coisas para você para conhecer os seus valores, eu te presenteio muito. O principal fator para a gente saber que a gente está nessa fase é a perfeição, Não existe relacionamento perfeito e nenhuma pessoa perfeita. Então, se a coisa está muito perfeita, é um sinal de alerta. Então, nessa fase, é uma pessoa seduzindo a outra e a outra pessoa, por diversos motivos, mas por um exemplo, está carente emocionalmente, carência de um relacionamento, está muito encantada pelo amor romântico, ela se deixa seduzir e não questiona em nenhum momento. Esse não questionamento também é uma característica dessa fase, porque normalmente quando a gente está conhecendo outra, a gente pergunta, será? Nossa, gostei disso que ele fez, gostei disso que ela fez, não gostei disso que ela fez, A gente tem um senso crítico. Então, nessa fase do relacionamento não há um senso crítico. E uma coisa que acontece como consequência dessa fase é que o relacionamento é tão intenso, ele ocupa tanto espaço, ele é tão insubstituível, que em algum tempo, em algum momento, a vítima começa a se culpar por tentar diminuir o ritmo desse relacionamento, Então vamos supor que já no começo o abusador ou a abusadora durma na sua casa 3, 4 vezes por semana e você é o alvo do abuso, você fala, não tá mais legal, eu quero diminuir.
Isso gera culpa, pode ser difícil que ela consiga diminuir o ritmo depois no relacionamento mais pra frente. Então, o primeiro estágio, né, o primeiro passo é seduzir e encantar esse alvo, né, que vai ser o alvo do relacionamento abusivo. O próximo passo a gente chama de isolamento. É quando a vítima se isola de um ambiente social, cujo qual seria o ambiente social que ajudaria ela a sair desse relacionamento abusivo. Então, por exemplo, o abusador ou abusadora pode fazer com que o alvo saia da cidade, desista do trabalho, afaste dos amigos, da família, da sociedade no geral, deixar de fazer coisas que gosta, por exemplo. Então, imagino que nessa fase as pessoas ao redor já começam a perceber, né? Assim, tem algum exemplo dessa fase 2? Essa fase de isolamento, ela é uma fase que pode acontecer sem mesmo a vítima perceber, mas eu concordo com você que a comunidade, o pessoal ao redor pode perceber sim. A pessoa começa a desmarcar programas, começa a não ir, programas talvez importantes que ela não deixaria de ir, algum evento especial, né? A pessoa pode até mudar de emprego, pode deixar de trabalhar, né? E nem sempre, Lucas, acontece assim, você não vai trabalhar porque eu não vou deixar. Né? Às vezes tem ainda uma sedução, uma manipulação, um controle em relação a isso. Não, Poliana, não precisa fazer uma faculdade, né? Você já é tão inteligente, você já é tão esperta, você já cozinha tão bem, então você não precisa fazer faculdade de gastronomia, né? Você não precisa fazer um curso de cabeleireiro, você já entende tanto de cabelo, né? Você pode cortar aqui dentro de casa, ou você não precisa trabalhar. Enfim, vamos mudar de cidade, consegui um emprego lá no interior de Minas Gerais, né, numa cidade de 5.000 habitantes, e eu vou trabalhar lá, e aí você vai comigo, porque, claro, né, quem ama sacrifica, e aí você vai abrindo mão das coisas, né, coisas que são valiosas para você, tudo bem? Que às vezes não é valor para você morar em cidade grande, não é valor para você o trabalho, por exemplo. Mas eu tô usando só como exemplo para mostrar como a gente pode ir abrindo mão de coisas que são valiosas, né? Então pode ser que você brigue com a sua melhor amiga, por um motivo que você for parar pra pensar, você nem brigaria. Mas a pessoa faz de um jeito como assim, briga com o Lucas porque o Lucas não gosta de você. Tá vendo o que o Lucas faz? Então, nem sempre é um jeito explícito. Às vezes é uma forma bem sutil de fazer com que essa pessoa se isole socialmente. Entendi. Então, nessa fase ainda tem aquele quê de sedução que é persuasivo. Esse quê de sedução ele vai aparecer de várias formas, em várias fases. Ou ele aparece como sedução, magia, romance, ou ele aparece como controle, manipulação, ou ele aparece na fase da lua de mel, que faz parte do ciclo de agressividade que a gente vai falar um pouco nos próximos vídeos. Porque se for só ruim, né, se for só abuso, só violência, só agressividade, é muito difícil alguém ficar. Tem que ter umas fases de respiro, senão o comportamento de ficar naquele relacionamento ele não se mantém. Então, o terceiro passo é a introdução da ameaça à violência para ver como é que a vítima reage. Nessa fase, acontece bastante os comportamentos de controle, né? De manipulação, de ameaça, de chantagem. É quando começa a fase de tensão e também a fase de explosão do ciclo da violência. É a hora que o ciclo da violência ela se instaura também. É muito comum que esse controle apareça em forma de proteção, né? Então você não vai fazer isso porque fulano vai falar mal de você, né? É onde aparece também algumas invasões de privacidade, diminuição de individualidade. O abusador ou abusadora e o alvo começam a ser extensão de uma única coisa, né? Onde os dois se misturam ali e começam a ficar como um só. Então, a minha opinião, ela se sobreporia a você, que é meu alvo. Você não tem mais escolhas, eu que escolho por você. E quando o alvo não reage nessa segunda fase, né, que é a fase onde as máscaras caem, a agressão pode aumentar bastante. Então pode, por exemplo, começar como, que é o que a gente chama de escalonamento da violência. A agressão pode começar como uma humilhação, uma ameaça, uma chantagem, uma manipulação, um controle, até chegar à violência física, espancamento até homicídio, né, que seria o feminicídio no caso das mulheres. Só me vem na cabeça agora o tanto de prejuízo psicológico, né, da pessoa que é o alvo, que ela pode ter nessa coisa da invasão da privacidade, na redução da individualidade, né, assim, ela deve viver com uma insegurança, alguma coisa
Deve ser terrível, assim. Nessa fase, né, durante esse passo do relacionamento, tem-se muita depressão, ansiedade, sentimentos, emoções muito difíceis e pesadas de se sentir, né? E esses danos, Lucas, é muito interessante você falar sobre eles, porque esses danos são danos que hoje a psicologia ainda não tem condições de mensurar. Principalmente e inclusive quando esses relacionamentos terminam. Esses danos podem perdurar por anos, mesmo após o término do relacionamento. E uma coisa que me chamou a atenção é que no começo, né, da fase 3, você falou que tem um início de violência para ver como que a pessoa reage. Uhum. Pode ser que dependendo da reação da pessoa, ela tenha a chance de escapar desse abuso. Sim. É um teste? Vamos supor, eu estou num relacionamento do passo 1 da sedução, né? E o segundo passo é a tentativa de isolar, mas eu ainda não percebi o que está acontecendo. No terceiro passo, introduz-se a ameaça à violência ou a violência em si. Se eu tenho um histórico de proteção contra o relacionamento abusivo, se eu tenho as minhas frestas emocionais fechadas, se eu estou numa bolha já de proteção, porque eu curei meus traumas, porque eu aprendi sobre relacionamento abusivo, e aí várias outras coisas que fazem a gente não cair, tá? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, eu acho importante para falar desse alvo, dessa vítima. Se eu estou protegida, eu rompo com isso. Eu saio fora, eu corto, eu me imponho de um jeito e eu não estabeleço mais conexão ou relação com aquela pessoa. Se eu não faço isso, eu passei no teste. Eu sou um alvo, eu sou uma vítima e isso vai ser escalonado, né? Então começa com um pequeno controle. Então você não vai tomar um chopp com o Lucas na Savassi, né? Porque o que as pessoas vão falar de você? Você tem namorado, ele também? Eu não vou tomar um chopp. Se eu tenho um autoconhecimento, e aí todo um aparato que é necessário, as pessoas não caírem nessa armadilha psicológica, eu falo, não, eu vou tomar um chopp com o Lucas, né? Quer você queira, quer não. Por mais que esses alvos ou vítimas não sejam os culpados de estarem no relacionamento abusivo e pela violência que acontece, é possível que a gente ajude eles a se protegerem e entenderem algumas coisas para não cair em outros relacionamentos violentos e abusivos. Então não é uma questão de transferir essa responsabilidade, né, para o abusado, mas é dizer que existem ferramentas, você pode auxiliá-los. É possível, sim, com certeza. E aí o último passo, né, e que a gente quase não fala, é que deixar o abusador terminar esse relacionamento pode ser bastante perigoso e desconfortável. Pode ser perigoso porque em 70% dos casos, quando há morte, essas mortes acontecem quando a vítima termina com o abusador ou a abusadora. Então, é um número bastante alto, 70% dos casos dessas mortes acontecem no término, após o término. Mas quando não há mortes, quando, por exemplo, não há violência física, há perseguição, né? Há humilhação, difamação na sociedade, dificuldades com bens, a pessoa pode reter seus bens na sua casa. Se você tem empresas em conjunto, isso pode dificultar muito você continuar trabalhando. O abusador pode usar o sistema judicial para aterrorizar a vítima que tenha filhos com ele, por exemplo. Pode ser necessário medidas protetivas. Se é um abuso só psicológico no término, pode acontecer a violência física, né? Então não é tão fácil, dentre várias outras variáveis, né, pelos quais dificultam o término, não é fácil terminar um relacionamento abusivo. Não é só falar assim, sai fora dessa, né? A gente escuta muito, nossa, que trouxa, por que ela não termina? Mas que boba, né? Mas não, a situação é bastante complexa. Onde há silêncio, há agressão, né? Então, onde não há silêncio, onde há informação, o abuso não acontece. Então, nós como sociedade, como comunidade, precisamos começar a agir em relação a isso. E falando em sociedade, né, era até a minha próxima pergunta. Nesse quarto passo, o que a gente vê, pelo menos é a minha percepção, é que a sociedade ela está muito pouco preparada para amparar essas mulheres, né, para ajudá-las a sair dessa situação. Até quando a pessoa ela vai numa delegacia especializada ou quando ela consegue, né, um aparato legal para protegê-la, a gente vê muitas vezes que isso não acontece, né? Sim. Eu acredito que a gente precisa de mais políticas públicas, uma polícia mais preparada, né? Leis mais
mais abrangentes, né? Apesar que a gente tem a Maria da Penha hoje, que é uma lei bastante importante nesse espaço, mas a gente precisa de mais medidas especiais e mais informação para a comunidade para que a gente consiga diminuir essa epidemia. Porque se você pensar, de acordo com a ONU, cada 3 mulheres, uma vai sofrer algum tipo de violência, né? Se a gente está falando em termos de mulher, em cada 3, uma vai sofrer. Então é uma epidemia. Né? O que acontece comigo pode estar acontecendo com a minha vizinha do lado. Né? Então, se você pensar nesse número, a quantidade de pessoas que são abusivas é imensa. Então, está na hora da saúde pública entrar de verdade, né? Algumas medidas mais especiais enquanto comunidade. Já está na hora da gente pensar nisso com mais força. Olhar para o sistêmico mesmo, né? Não são casos isolados. Não né? são. Não são casos isolados, né? A sua amiga que passou por um relacionamento abusivo, ela não é exceção. Não é exceção. A gente tem muito que conversar, né? Assim, Temos muita informação para passar. Né? O Não Era Amor, ele acredita, é um projeto que acredita que informação é liberdade. Se a gente consegue informar essas pessoas, elas conseguem, ao menos, ver qual caminho é mais seguro caminhar. Então, a gente quer informar o maior número de pessoas possíveis. Bom, então chegamos ao final do vídeo, né? Como a Poli falou, informação é liberdade, é isso que o projeto dela acredita. Então, compartilhe essa informação, ajude a gente a fazer esse vídeo chegar nas pessoas que precisam dele, né? Com certeza. Nós vamos ter mais vídeos, nós dois, em conjunto, sobre esse assunto. É só seguir a gente ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, que vocês vão ficar sabendo dos próximos conteúdos. E uma coisa que eu pensei agora, se você tiver sugestão ou dúvidas de tema, pode mandar para mim ou para a Poli, eu posso encaminhar para ela também. Se for coisa de fazer o vídeo, a gente faz, mas ela também atende, né? Faz grupos terapêuticos para ajudar pessoas que são vítimas, né, de abuso em relacionamentos, não é isso? Então é isso, né? Muito obrigado. Obrigada eu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.